Bem-vindos ao Baú IPP. Mais uma vez a gente vai dar aquela revirada no baú e trazer para vocês uma pregação que vai falar de novo ao nosso coração. Dessa vez, a pregação se chama As Marcas que Identificam o Filho de Deus. Você sabe quais são? Preste atenção então. Mas antes, a gente quer saber a sua opinião. O que caracteriza um cristão verdadeiro? Mas calma, se você não sabe, não tem problema, porque o pastor Arival Dias Casimiro, ele vai esclarecer isso para você. Então, diretamente do fundo do baú, vamos voltar ao ano de 2015. Convido você a abrir a palavra de Deus lá na primeira epístola de João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Eu quero falar nessa noite sobre as marcas que identificam um filho de Deus. Copiou aí? É o tema do sermão. As marcas que identificam o filho de Deus, ou os filhos de Deus, ou você que se acha, que se diz aí, filho de Deus. Quais são as marcas? Quando, essa semana, eu estava assistindo televisão e passei no programa do Ratinho, estava tendo lá uma discussão para ver quem era o pai da criança. Vocês não assistem isso, só pastor que não tem o que fazer, fica assistindo Ratinho durante a semana, né? E a briga, e lá quando tem dúvida faz o teste de DNA, e o cara que estava negando foi pego de surpresa e quase apanha, porque juntou toda a família da mulher querendo espancar o sujeito. Todos nós temos um DNA espiritual. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Tá certo? Então vamos à luz da palavra de Deus. Você não fica com raiva de mim, porque nós vamos expor as escrituras. Tá certo? 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Vamos ler comigo aí o verso 2, bem forte, bonito. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Leia comigo o versículo 6, vamos lá? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Queria que você lesse comigo o versículo 11, bem forte. O que diz aí? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Não é a minha palavra, é a Tua, Senhor. Palavra eterna. Palavra que produz vida. Semente que regenera, que muda, que transforma. E Pai, ajuda-nos
a explicar a tua palavra para o teu povo aqui nesta noite. Que o teu Santo Espírito esteja aqui, nos iluminando, nos ensinando. E que ao terminarmos de meditar na tua palavra, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, sejam levados cativos à obediência ao Senhor Jesus Cristo. Que nós nos rendamos, que nós nos curvemos nessa noite à autoridade das Santas Escrituras. Fala conosco, glorifica Jesus Cristo agora, através da exposição da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, há uma diferença fundamental entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Aliás, a Bíblia fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, todo ser que respira faz parte da criação de Deus. Deus criou, Deus formou as criaturas. Outra coisa é ser filho de Deus. Da perspectiva bíblica, todos nós que nascemos da carne, de um ato sexual de pai e mãe, todo mundo aqui é criatura de Deus. XY, aquele negócio todo, foi lá, pá, nasceu você. Tá certo? Você nasceu na carne, você tem um DNA físico. Mas Jesus disse, todo aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus vai nos dar um conceito de que não basta a gente ser criatura de Deus, nós precisamos ser o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E esse texto de João vai nos ensinar quais são as marcas de um filho de Deus. Eu queria que você lesse comigo, deixasse sua Bíblia aberta. Vamos ler esse versículo 1 do capítulo 3. O que é que diz aí? Vede, vamos lá? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu. Presta atenção, ser filho de Deus significa nascer de Deus. Como é que é isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1. Como é que o Espírito Santo dá a luz a um filho de Deus? Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1. Presta atenção. Como é que um filho de Deus nasce? Vamos imaginar que hoje à noite aqui, nós estejamos aqui na maternidade espiritual. Que o Espírito Santo está aqui e que filhos de Deus nascerão aqui nessa noite. Diz amém aí, por favor. Você que já é nascido, não tem problema. Mas como é que o Espírito Santo faz com que um filho nasça? Vamos ler juntos aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos ler juntos. O que é que diz aí? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Presta atenção. Presta atenção. Como é que um filho de Deus nasce? Um filho de Deus nasce quando recebe a Jesus. Mas a todos quanto o receber. Receber Jesus. Diz que os judeus rejeitaram a Jesus. Receber Jesus significa crer em Jesus.
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer no nome de Jesus significa crer na pessoa de Jesus, em quem Ele é, e crer também na sua obra, no seu sacrifício. Significa você receber Jesus no seu coração, na sua mente, na sua vontade. Você recebê-lo como seu Senhor e o seu Salvador. É simples, é assim. Se você crê em Jesus, você vai nascer de novo. Tudo começa com esse ato simples. Por isso, o crente sempre está mandando as pessoas, aceita Cristo, aceita Jesus, crê no Senhor Jesus, não é assim? Mas observe que esse parto espiritual não é uma cesariana, não é um parto normal, é um parto espiritual. Vê o que diz o texto. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos. Não é o poder de se fazer filho de Deus. A partir de agora eu sou filho. Não é assim não, meu irmão. Você vai ser feito. É o Espírito Santo. O verbo está na voz passiva. É o Espírito Santo agindo na sua vida a partir do momento que você crê na Bíblia, naquilo que Jesus é na Bíblia, naquilo que Jesus Cristo fez e que está registrado na Bíblia. A partir do momento que você crê, um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo age sobre você e você nasce de novo. Nasce de novo. Como é que é isso? Eu não sei. Isso se chama, teologicamente, regeneração, novo nascimento. Novo nascimento. E Jesus diz assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus diz assim, necessário vos é nascer de novo. Agora, isso é tão bom, porque Jesus Cristo diz que todo aquele que o Pai o trouxer a mim, jamais será o quê? Rejeitado. Se você veio aqui nessa noite, e você ainda não é filho de Deus, você veio numa maternidade espiritual. Você entrou numa fria. Você hoje à noite pode sair daqui uma nova criatura. Você pode sair daqui hoje regenerado. Você pode sair daqui hoje à noite sendo santuário, templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Porque, veja que coisa extraordinária. Nós vamos voltar lá para João. Ele diz assim, né? Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados. Mas não é só chamado, não é um título, filho de Deus. Tá certo? Não é um adesivo que você cola no carro, uma camiseta, eu agora sou filho de Deus. Não é assim não. Ele diz, de fato, somos. E aqui não é uma adoção legal. Adoção, Paulo explica que existe. Mas aqui João está falando que de fato, não é de direito, é de fato. Aqui há uma mudança espiritual. Uma mudança espiritual. Agora, quem tem RG espiritual aí para mostrar? Não tem, tem? Você tem aquela RG, geralmente com uma foto desatualizada que você esconde, quando vai mostrar. Agora vamos ver aqui no texto, algumas coisas que são muito interessantes aqui. Porque ele diz que nós somos filhos de Deus. O fato de nós sermos filhos de Deus é um ato de amor do Pai. Mas não somente isso. O fato de nós termos uma nova natureza, isso não transparece ao mundo. É muito interessante isso, porque olhando para as pessoas, a gente diz, esse é filho de Deus, é filho de Deus. Não, não é assim não. Existe um DNA espiritual. Por isso que ele vai dizer aqui, por essa razão o mundo não nos conhece,
porquanto não o conheceu a ele mesmo. Porque o mundo, e aqui o mundo é o sistema, as pessoas dentro do sistema carnal de desobediência a Deus, não tem discernimento espiritual para identificar um filho de Deus. E aí é necessário então que a gente procure identificar no texto algumas marcas que identificam um filho de Deus. A primeira delas está no versículo 2. Vamos ler aí o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Preste atenção que a primeira característica de um filho de Deus, a primeira marca de um filho de Deus, é que ele é um ser em evolução. Certo? Está lembrado daquela música? Nada do que foi será do jeito que a gente viu um dia. Veja no texto que João vai explicar isso para a gente. João, na sua época, estava num contexto de uma filosofia grega, de Heráclito. E Heráclito dizia que o ser nunca é. O ser é sempre um devir, um vir a ser. Ou seja, você não toma banho no mesmo rio segunda vez, porque nem você é você mesmo, nem o rio é o mesmo rio. É um negócio de cabeça isso, não é isso? Mas veja o que João usa aqui, ele diz, amados, agora somos. Veja que ele usa um advérbio de tempo, e ele diz, se agora somos, é porque antes nós não éramos. E o que nós éramos antes de sermos filhos de Deus? É só você ir lá para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Você era um filho do diabo. Nós, filhos da ira. Fica chateado comigo, não, é a Bíblia que está dizendo. Veja aí, Efésios 2. Ele vos deu vida, versículo 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e... Significa isso aqui o quê? Novo nascimento. Ele é Deus. Você e eu, nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado e nós sofremos uma ação de Deus. Ele nos deu vida. Mas como era a nossa vida antes? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Carnaval, uns anos atrás, essa hora, você estava chumbadão. Todo cheio de lança-perfume, vestido de mulher, bêbado. Como o povo está aí hoje. Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua onde, gente? Nos filhos da... Quem são os filhos da desobediência? Todos aqueles que ainda não nasceram de novo são filhos da desobediência. Então, antes de você nascer de novo, você é um filho da desobediência. E aí diz o texto, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também o quê? Os demais. Mas agora, o que João diz? Nós somos o quê? Filhos de Deus. Então o Filho de Deus tem um passado, o Filho de Deus tem um presente, mas o Filho de Deus também tem um futuro. Mas ele diz assim, mas ainda não se manifestou o que haveremos o quê? De ser. Nós éramos, nós somos, mas nós seremos. E aí vem uma coisa internacional, celestial, é que nós seremos semelhantes a Jesus. E diz que ele vai se manifestar na segunda vinda, e nós o veremos como ele é. Que coisa extraordinária. Então, preste atenção.
A primeira marca de um cristão é esse crescimento, esse desenvolvimento do seu ser. Ele é um ser em evolução, mas não é da espécie de Darwin, não, é da espécie do céu. Você está evoluindo, crescendo espiritualmente. Por isso, que quando um crente para de crescer espiritualmente, para de se desenvolver espiritualmente, ele precisa questionar se ele está regenerado mesmo. Porque é da natureza do cristão crescer, se desenvolver. Ele é um ser em crescimento, em desenvolvimento espiritual. Isso aqui é uma marca, mas também é uma esperança. E veja o que o versículo 3 coloca. O que ele coloca no versículo 3? A segunda marca de um filho de Deus. O que diz aí? E a si mesmo se purifica todo que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. O que significa isso? Significa santificação. Busca pela santificação. Um filho de Deus com DNA espiritual, ele é um ser em evolução e ele está aqui lutando contra o pecado, lutando para não pecar, lutando para não entristecer a Deus, lutando para abandonar vícios do velho homem, da velha natureza, tentando se despir do velho homem e se revestir desse novo homem. E é interessante, porque ele vai colocar uma coisa aqui, no versículo 6, diz assim: todo aquele que permanece nele, não vive pecando, todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Vamos explicar isso aqui. Presta atenção, meu irmão. Todos nós continuamos, depois de crentes, de novo nascido, pecadores. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós estamos livres do poder do pecado, mas nós não estamos livres da presença do pecado. O pecado continua em nós. Mas o que é interessante aqui é que João coloca um teste. Meu irmão, se você é uma pessoa que é crente, regenerada, filho de Deus, você tem que lutar contra o pecado. Você tem que buscar uma vida de santificação. Você, como filho de Deus, você será tentado, você será provado. Você tem um demônio chefe que está ao seu derredor, 24 horas por dia, procurando uma brecha para entrar na sua vida, para destruir você. Mas nós, que somos crentes, nós temos que lutar contra o pecado. Como é que explica hoje? Como é que se explica uma pessoa que diz que é filho de Deus, que nasceu de novo, que é membro da igreja, mas que continua com a mesma vida que ele tinha antes de se converter? Como é que pode? A gente não pode falar nada, mas a gente fica observando. Fica ou não fica? Fica observando. E a gente gosta de observar os outros, porque os outros já estão observando a gente. É uma fuxicada tremenda. E tem gente que torce para você dar uma caída para dizer: está vendo? Falei que aquele ali. Por isso que a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado, para que não caia. Porque o pensar aqui é quando você, na sua santificação, nessa luta contra o pecado, você quer lutar contra o pecado usando a força da carne. E não é assim. O processo da regeneração começa com o Espírito Santo, e a santificação também é um ato da graça de Deus pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir vencer o pecado se não for na força do Espírito. Agora,
Se você é aquele que diz, tem jeito não, isso aqui não tem jeito. A carne é fraca, todo mundo peca. E na igreja é interessante. Na igreja é muito interessante, porque quando a gente peca na igreja, diz também, está todo mundo pecando. Eu conheço um monte de gente aqui na igreja, termina o culto, vai para um motel com a namorada. Vai para Raposo Tavares, a estrada do amor, a rodovia do amor. Eu não sei, não conheço. Eu não vejo aqui. Eu não vejo. Primeiro, eu não estou preocupado com isso. Segundo, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. E com Deus não se brinca. Não se brinca com Deus. Então veja que todo aquele que permanece em Deus, nasceu de novo, não vive pecando, no sentido de que o pecado se torna um hábito constante na sua vida, ele não muda de hábito, ele não rompe com o pecado, ele gosta do pecado, ele tem prazer no pecado, ele justifica o pecado, ele muitas vezes racionaliza o pecado, ele projeta o pecado, ele usa todas as estratégias que só Freud explica. Mas a Bíblia está dizendo isso aqui. Santidade de vida é a segunda marca de um filho de Deus. E João diz uma coisa muito forte aqui. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o que o conheceu. Porque quem o conhece, conhecereis a verdade vos libertará. Veja no versículo 9 para mim. Leia comigo. 1 João 3,9. O que diz? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, esse versículo é precioso demais. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, mas não vive. O pecado para ele entristece, o pecado para ele aborrece. O pecado para ele agora não é um hábito prazeroso, mas é algo que lhe causa náusea, que lhe causa sujeira, que lhe causa incômodo. Ele é nascido de Deus. E é interessante que o Filho de Deus tem nele a divina semente. Semente. Lembra que lá para você nascer de seu pai e de sua mãe, teve um espermatozoide, um óvulo, deu aquele negócio e tá. Está você aí. Feio ou bonito é você. Espiritualmente falando, o sêmen que nos regenerou é a palavra de Deus. A palavra é a semente. E essa palavra que nos regenerou, que nos gerou, ela permanece em nós, porque o Espírito é colocado dentro de nós. Deu para entender o negócio desse? Por isso, que quando Paulo enfrentou as teses da Marta Suplicy, lá na igreja de Corinto, lá tinha o pessoal da Marta Suplicy, que disse que sexo é uma necessidade fisiológica, é como você comer. Deu fome, come. E Paulo falou, não é bem assim, o sexo é uma necessidade fisiológica, foi Deus que colocou na gente, mas o sexo tem um componente o quê? Espiritual. Porque quando alguém pratica sexo, se torna uma só pessoa. E ali não é um ato apenas físico, mas um ato espiritual. Por isso que Paulo vai dizer lá, que ele não pode deitar com a meretriz se ele tem o Espírito Santo de Deus, porque os dois se tornam um só. O crente tem dentro dele o Espírito Santo e a divina semente. E quando a gente peca, irmãos, por pensamento, por obras, por omissão, a gente pensa que cria um incômodo da gente. Aquilo aborrece a gente. E tem uns pecados na vida da gente que a gente diz, não vou mais cometer.
Isso não acontece com vocês, é só comigo. Eu já pus no altar de Deus, já falei com Deus, Senhor, eu não quero controlar na minha boca, eu falo demais, Senhor. Vocês não cometem esse pecado, não é? Coisas que lhe aborrecem, coisas que entristecem. E às vezes, sabe o que acontece com a gente? A gente diz, olha, a gente desiste da gente. Não tem jeito, eu sou assim, pronto, não vai ter. Não pode ser assim. Diz o texto, no versículo 9 que você leu comigo, diz assim, ora, esse não pode. Não é que não quer, não pode viver pecando, porque é o quê? Nascido de Deus. Nascido de Deus. Então, é uma questão de DNA, o quê? Espiritual. Espiritual. Então, primeira marca de um filho de Deus, qual é, irmãos? Ele é um ser em evolução. Todo dia ele está melhorando. Ele vive sob a promessa de que ele está crescendo a cada dia. Ele está desenvolvendo a sua salvação. Ele está crescendo em estatura e em graça diante de Deus. Ele está prosseguindo e perseguindo o alvo da soberana vocação. Ele está cada dia sendo conformado à imagem de Jesus. O projeto está lá na frente, mas está crescendo. Segunda característica do Filho de Deus, segunda marca, é uma vida de luta contra o pecado. E luta contra o pecado é contra o pecado do outro, né? O pecado na sua vida. Lutar contra o pecado na sua vida. Terceira característica de um filho de Deus. Está no versículo 10. Versículo 10. Terceira marca de um filho de Deus. Qual é? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o quê? A seu irmão. Por que João une justiça com amor? Porque o amor cumpre a lei. Quem ama não pratica injustiça. A injustiça é uma prática que revela o ódio. E ele vai mostrar isso mais embaixo, quando ele fala que Caim, que era do maligno, ele matou seu irmão. Veja lá no versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E aí ele vai colocar, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos o quê? Justa. Quem é injusto não ama. Há uma relação intrínseca. E João está colocando aqui, meus amados irmãos, que a terceira marca que identifica um filho de Deus é o amor que nós devemos ter uns para com os outros. Versículo 11 vai dizer, porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é essa, que nos amemos o quê? Uns aos outros. Mas Senhor, por que nós temos que amar uns aos outros? Porque eu estou mandando, meu filho. Ah, mas Senhor, essa pessoa que é difícil de amar. Difícil foi você. E Deus amou você. Quando você ainda era pecador, Deus amou você. Quando você estava no mundo, vivendo na desobediência, praticando todos os tipos de pecados, como filho da desobediência, como filho da ira, Deus já amava você. Deus o ama antes da fundação do mundo. Deus o ama de forma eterna, incondicional. E aí vem uma coisa interessante. Eu queria que vocês abrissem lá no Evangelho de João, capítulo 13, quando Jesus fez a última ceia com os discípulos. E é tão bonito esse texto. Evangelho de João, capítulo 13. Porque Jesus amou os seus discípulos
E João vai dizer, e ele amou até o fim. Jesus lavou os pés de Judas ou não? Lavou, enxugou. Judas estava lá. Quem foi que escolheu Judas? Foi o próprio Jesus. O próprio Jesus. Veja, no capítulo 13, que ele vai dizer, traidor é indicado, e depois que o traidor é indicado, Jesus dá um novo mandamento, versículo 31 em diante. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado o quê? Nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á o quê? Imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele ia para a cruz, ele ia morrer. E Jesus, num carinho todo especial, ele está protegendo esses 13. Ele não quer que os 13 o acompanhem. E veja o que ele diz no versículo 34 e 35. Lê comigo aí. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Preste atenção, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor. Preste atenção, uma marca que identifica um discípulo de Jesus é o amor que ele tem pelos seus irmãos. Como é que faz isso, irmãos? Vamos olhar para a nossa igreja hoje. Se nós somos crentes, nós temos que amar uns aos outros. Do jeito que o cara é. Troncho, tranqueira. Mas você se lembra que ele é um ser, hein? É evolução. Ele é um ser em evolução. É o que o Dr. Russell Shedd disse. Tenham paciência comigo, porque Deus ainda não completou a sua obra em mim. Esse cara chato que você está vivendo aqui na igreja, que Deus colocou aqui, para forjar em você o amor, para fazer com que você seja parecido com Jesus, esse cara vai morar lá no céu, na mesma rua, pertinho de você, eternamente. Aí você diz, eu não quero, você vai, porque ele vai melhorar. Chega lá, ele vai ser glorificado igual a você. Mas enquanto nós estivermos na escola da vida, a ordem de Deus, o mandamento de Deus, o que nos identifica com Deus, é o amor uns pelos outros. Aí você vai dizer, pastor, é difícil. Veja lá no capítulo 15, versículo 12, Jesus diz assim, tem que decorar isso aí, tá? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Então o amor aqui é uma opção? Não, é um mandamento. E esse mandamento aí Jesus diz que é o meu. O meu mandamento é este. Mandamento de Jesus. Está perguntando se você quer, se você não quer, se está com vontade, se o cara lá merece o seu amor, se não merece, se é difícil, se é complicado. Ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis. E aqui entra, vos ameis uns aos outros, porque quem quer amor tem que dar amor. Porque na igreja, tem muita gente que quer amor, mas não dá amor para ninguém. E o mandamento aqui não é, pastor Arival ame essas ovelhas, não. Pastor Arival ame essas ovelhas, mas ovelhas ame também o pastor Arival. Do jeito que ele é doido, varrido, mas ame esse homem. Tá certo? Quer dizer, não é um mandamento exclusivo de uma casta espiritual. É para todo mundo na igreja. Presbítero, pastor, diácono, crente, qualquer que seja
a sua função, o seu ministério na igreja, nós temos que amar uns aos outros. Se nós não amarmos uns aos outros, nós estamos negando a nossa filiação. E ele dá uma referência. Qual é a referência? Assim como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? De uma forma incondicional. Faz o seguinte, pega esse cara mais chato que tem aqui na igreja, que você não gosta dele, procura ele e diz para ele assim: a partir de hoje, eu vou amar você. O cara não vai entender nada, tá certo? Não diz que ele é chato, pelo amor de Deus. Mas, meu irmão, a partir de hoje, eu coloquei no meu coração que eu vou amar você. Não importa o que você é, o que você quiser. Eu vou amar você porque você é um filho de Deus. E eu tenho um mandamento de Deus para amar você. E eu vou amar você. Agora, eu queria que você, só mais um texto, que eu já estou encerrando. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Eu vou facilitar a sua vida. Romanos, capítulo 5. Porque a Bíblia fala que Deus jamais nos mandaria amar uns aos outros sem que Ele nos ajudasse. Veja no versículo 5 de Romanos. Lê comigo aí, o que diz? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos fazer a exegese do texto. Eu não quero amar. Aí você diz, eu não preciso amar. Eu quero viver minha vida. Não é assim não, você tem que amar, é mandamento. Mas, Senhor, eu não consigo amar. Esse cara é difícil demais de amar. Sabe o que Deus fez? Deus lhe outorgou, passado. No dia que você se converteu, você recebeu a outorga do Espírito. Você foi presenteado com o Espírito, passado. Mas veja que o texto diz que o amor de Deus é derramado quando? No presente. É derramado. O verbo derramado aí é um presente contínuo. Significa estar derramando, derramando, derramando. Aí é o seguinte, pastor, esse Chung, eu tenho que amar esse Chung, esse coreano caiu aqui, eu tenho que amar esse cara, nunca vi esse cara. Aí eu digo, Senhor, derrama amor aqui para eu amar esse cara. Eu não vou aguentar. Derrama amor, Senhor. E o Espírito Santo vai derramando, derramando, derramando. Tá certo? É assim o negócio. É assim. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo quê? O Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito? É o amor. É o amor. O Espírito não somente molda o nosso caráter, mas o Espírito Santo coloca amor no nosso coração. E aí, sabe o que acontece? Você não tem desculpa para dizer que não vai amar. Porque o Deus que pede é o Deus que capacita, que abençoa. Amém? E aí é o seguinte, tudo acontece na nossa vida pelo Espírito, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então eu quero terminar essa mensagem recapitulando para você. Você nasce de novo quando você recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quantos aqui já receberam Jesus? Levanta a mão. Já nasceu de novo. Quantos estão aqui nessa noite e que não receberam ainda Jesus, que gostaria de receber a Jesus? Levanta a mão. Tem alguém? Lá na galeria? Poxa vida, um esforço tremendo desse, nada. É difícil. Você quer continuar? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Como é que você vai se tornar filho de Deus aqui nessa noite? A todos quanto receberam, deu-lhes o quê? O poder. Não é a oração do pastor, é o Espírito Santo agindo na sua vida. Vai transformar você, vai regenerar você, vai selar você,
vai habitar no seu coração e vai continuar essa obra de evolução da espécie, porque essa é a primeira marca do cristão. Você vai ter um desejo muito grande também de santidade, de lutar contra o pecado. E a terceira coisa que vai acontecer, você vai amar seu irmão. E nós temos que amar uns aos outros. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, olha para nós aqui nessa noite, para as nossas fraquezas, para os nossos pecados, mas a semente que está em nós é a semente santa. Somos santuários do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a lutar contra o pecado. Ajuda-nos a crescer espiritualmente. E Deus, derrama amor no meu coração, para que eu possa amar os meus irmãos. Para que eu possa, Deus, sentir o que o Senhor sente por cada filho. Que esse amor do Senhor seja compartilhado em cada coração aqui nessa noite. E nós sejamos uma verdadeira família. A família da fé, a família de Deus, a família do Senhor. Santifica-nos aqui nesta noite. Coloca em nós esse desejo de uma vida de luta contra o pecado. Que nós não nos acomodemos, Pai. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E nós não queremos colher os frutos, o salário do pecado da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Pai. Conforta e consola cada coração aqui nesta noite. Dá-nos arrependimento, mudança de vida, libertação de culpa. Que nós não desistemos, Pai, de continuar nessa luta contra o pecado. Nós te pedimos humildemente, na total dependência do Senhor e do Espírito do Senhor, no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Nossa, que Deus realmente nos ajude a possuir essas marcas. Eu quero agradecer muito a companhia de vocês, porque realmente é um privilégio a gente conseguir assistir isso juntos. Mas amanhã tem mais e eu quero a companhia de vocês, combinado? Então, até amanhã!